o quarto livro, e 107 a 150, o quinto livro do Saltério. Esse é o menor dos livros, que vai do 90 ao 106. Se você observar, a maioria desses salmos não tem o autor indicado, não tem a data precisa, não tem sequer um título. Mas esse salmo, e não obstante isso, não sabemos quem o escreveu, quando o escreveu, é um grande clássico. E é curioso que esse salmo é muito usado, infelizmente, como uma ferramenta mística na casa de muita gente. Abre a Bíblia no Salmo 91, bota num móvel na sala, como se isso fosse uma espécie de talismã, de uma ferradura espiritual, para espantar mal-olhado, para espantar demônio, para livrar a família dos males que rondam a família. Não é essa uma boa maneira de usar o Salmo. Nós não usamos a Bíblia de forma mística, nós não usamos nenhuma porção da Bíblia no sentido de que ela misticamente vai nos proteger. O salmista foi claro no Salmo 119: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você guarda a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o maior propósito, para não pecar contra Deus. Então você podia encher sua casa de Bíblia aberta no Salmo 91, se você não colocar essa palavra no seu coração, de nada vai adiantar. Ela não é um talismã, ela não é um emblema místico para proteger as pessoas. Eu estou convencido de que o Salmo 91 é uma espécie de versão neotestamentária de Romanos 1:31. Quem lembra Romanos 1:31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que o Salmo 91 ressoa de forma eloquente esta mensagem de Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos examinar esse texto. Primeiro, Deus é a nossa morada segura, é o que está aí no verso 1 a 4. Então, vamos olhar os versos 1 e 2, como nós temos uma habitação plenamente segura em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vamos primeiramente entender isso aqui. Veja você que ele não diz que você é um morador temporário, ou um visitante, ou um turista. Você faz visitas rápidas e vai embora. O texto diz o que habita. O que é habitar? É morar, é algo permanente, não é uma visita ocasional. Não é que você se lembra de Deus na crise, depois a crise passa, você se esquece de Deus de novo. Mas o texto está dizendo o que habita no esconderijo do Altíssimo. É algo permanente, que é para a vida toda. Deus não é apenas um hóspede que vem e vai. Deus é a nossa própria casa, é a nossa própria morada. Então preste atenção nisso. Você mora numa casa, você mora num apartamento, você deu conforto à sua casa, você deu conforto ao seu apartamento, você trouxe segurança para a sua casa, você botou porta, você botou tranca, você botou alarme, você mora lá. Mas além de você morar na sua casa, no seu apartamento, mais do que tudo, você deve morar em Deus. Ele é a sua habitação, Ele é a sua casa onde você deve morar, é nele que você deve residir, é a ideia do texto. Agora, notem que quando você habita em Deus, faz de Deus a sua habitação, você pode descansar. Porque, por que você chega na sua casa e descansa? Você se acha o que aí? Seguro, protegido, guardado. Você sabe que ninguém vai incomodar você. Você botou uma tranca, você botou um alarme, você tem um vigia lá na porta. Se você mora num prédio, tem uma portaria que blinda a entrada de estranhos. Então você descansa, você dorme. Você não fica inquieto, será que vai chegar alguém? Será que eu vou ser incomodado por um estranho? Não, você descansa. Quando você mora em Deus,
você pode descansar à sombra do Onipotente. Isso é que traz descanso para o coração. Mas veja o verso 2: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse salmo é conhecido como o salmo da guerra, da batalha, dos perigos, visíveis e invisíveis, humanos e demoníacos. Nós estamos aí rodeados de riscos. Não é só de bala perdida na rua, não é só de assalto, não é só de arrombamento, não é só de homens maus e violentos, não. Nós estamos rodeados de perigos que nós não vemos, não enxergamos, mas são reais, são de fato perigos concretos, e não obstante não vermos, porque são espirituais. Mas o texto está mostrando para você, agora, num campo de guerra, num campo de batalha, existem lugares que o soldado, o guerreiro, o que está no meio de uma guerra acesa, encontra proteção. Na hora do aceso da batalha, para lá ele corre. É o refúgio dele, é o baluarte dele, é a fortaleza dele. E é isso que o texto está dizendo. Você passa por perigos, você enfrenta ameaças, tem hora que você se sente encurralado, tem hora que você se sente acuado, tem hora que você se sente entrincheirado e sitiado pelo inimigo. Para onde você corre? Para onde você foge? Onde você encontra abrigo e segurança? O Salmo está dizendo, é nessa hora que você recorre a Deus e diz, o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Você não está confiando em você? Na sua saúde, na sua inteligência, na sua força, no seu dinheiro, nos seus dons, nos seus talentos, nem mesmo na sua espiritualidade. Você está confiando em Deus, Ele é o seu refúgio. Bom, essa é a primeira coisa que esse texto está nos ensinando aqui. Então, a pergunta que eu lhe faço, já fazendo a aplicação, é essa: você permanece em Deus ou você é um turista? Se hospeda num hotel por um final de semana e depois vai embora. Você se lembra de Deus só no final de semana, no começo da semana, ou Deus é o seu refúgio a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda? Essa é a pergunta. Segunda coisa, temos livramento das armadilhas escondidas do caminho. Olha o verso 3, a parte A: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Bom, a palavra laço já está por si explicada. É uma armadilha real, mas que você não percebe, você não vê. E há muitos laços, irmãos, que ou Deus nos livra ou nós caímos neles. São muito sutis. E aqui tem duas coisas aqui que ele muda para o campo da caça, né? Da caça. Quem já pegou passarinho em arapuca aqui na infância? Sobretudo quem morou na região rural. Você bota lá a isca, arma a arapuca e fica escondido olhando. E o pássaro olha aquela apetitosa refeição que é oferecida para ele, achando que ele encontrou o prazer do dia dele, o sustento da vida dele, que vai ser a segurança dele, e nem sabe que por trás tem uma armadilha, tem um laço, tem uma arapuca. Há muitas arapucas armadas contra nós, arapucas humanas e arapucas espirituais. Nós não temos todo o discernimento, nós não temos todo o conhecimento, nós não temos toda a percepção, nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva, nós não temos capacidade de olhar todo esse cenário que nos rodeia para nos tentar e ficar atentos. Você sabe que nós lidamos com 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Está lá em Efésios capítulo 2, 1-3. E esses inimigos são perigosíssimos, porque um deles está dentro de nós, a carne.
O outro está ao nosso redor, o sistema do mundo. E o outro está aí nas regiões celestiais que você não sabe, você não vê, mas ele está articulando. É o diabo e as suas hostes, colocando no nosso caminho laços, armadilhas para nos apanhar. O que nós precisamos ficar atentos aqui? Paulo diz lá em 2 Coríntios 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Nenhuma pessoa sensata e sábia olhou para esse mundo espiritual, como alguns hoje tentam fazê-lo, como se o diabo fosse uma formiguinha inofensiva. E até afrontam, e até falam bobagem, até se julgam muito espirituais e muito poderosos. E não é o tratamento que a Bíblia ensina sobre essa batalha, não. Se Deus não nos livrar, nós não temos capacidade. Então esse texto está mostrando como consequência, como resultado de você habitar em Deus permanentemente. Aí o resultado é esse: pois Ele te livrará. E esse Ele te livrará não está dizendo que Deus é parceiro nas nossas loucuras, que se nós formos turistas para buscar a Deus só em ocasiões especiais e depois sairmos, fugirmos, que nós seremos livrados do laço passarinheiro. Não, é resultado de você habitar em Deus. É quando você está morando em Deus, é que Deus livra você do laço do passarinheiro. Mas veja mais, não só do laço do passarinheiro, mas temos livramento da peste perniciosa. O verso 3b diz: e da peste perniciosa. O que seria a peste perniciosa? Aqui, obviamente, ele está tratando das doenças, mormente das doenças endêmicas e pandêmicas. Primeiramente, vamos entender uma coisa aqui, para a gente não chegar a conclusões apressadas ou perigosas. Nós estamos aí ainda, convivendo com a pandemia. Nós tivemos problemas graves no passado, como a peste negra na Europa, que dizimou 1/3 da Europa. Nós tivemos no começo do século XX a chamada febre espanhola, que foi muito letal. E agora no século XXI, em março de 2020, a chegada de uma pandemia que tornou-se praticamente universal, por isso chamada de pandemia e não apenas de uma epidemia. Mais de 6 milhões de pessoas ceifadas. E nós de forma alguma estamos sugerindo que quem foi ceifado na pandemia era menos crente ou menos piedoso do que você e eu que estamos aqui. Gente melhor do que nós se foi. Até porque hoje nós temos um conceito diferente de morte no cristianismo. E Paulo vai dizer isso em Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer não é uma tragédia para um cristão. Paulo diz lá em Filipenses 1:23, morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou, 2 Coríntios 5:8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou, Apocalipse 14:13, bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras nos acompanhem. Porém, nós cremos também, e é verdade também, que quem nos livra da peste perniciosa, das doenças perigosas, é Deus. Você crê nisso? Meus irmãos, nós somos vulneráveis demais. Você está andando por aí, tem vírus aí que você não enxerga, tem bactéria que você não vê. De quantos livramentos você já teve na sua vida, nessa área? Você tem ideia? Você tem noção? O apartamento mais alto e mais seguro não livra uma pessoa de ser infectada por um vírus, por uma bactéria.
Você pode usar a maior proteção de luvas, de máscara, de roupas especiais, que não blinda totalmente você. Então, também isso é verdade, que quem nos livra, quem nos dá saúde, quem nos dá proteção das enfermidades é Deus. E mais, mesmo depois que a enfermidade vem, quem nos cura também é Deus. E Deus cura como? Pelos meios, sem os meios e apesar dos meios. O médico e a medicina são os instrumentos, mas em última instância quem cura é Deus. É por isso que toda cura é divina. Deus usa o médico, Deus usa o remédio, mas o que está escrito na Escritura? É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Então, esta é outra verdade que o texto está nos mostrando, o livramento de Deus da peste perniciosa. Mas temos outra coisa aqui, nós temos também uma proteção amorosa e eficaz. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Bom, agora ele sai do campo da caça, lá no mato, onde você está pegando passarinho, para o campo doméstico, da galinha. Eu acho que quem já viveu no interior, e já viu essa cena, e se você nunca viu presencialmente essa cena, já viu fotografias eloquentes dessa cena, forma-se uma chuva, a água cai, as enxurradas vêm, e a galinha com seus montes de filhotes, quando vê o perigo, ela para, chama toda a filhotada para debaixo das asas e sofre o revés da chuva para proteger os filhotes. Que figura bonita, que figura eloquente do amor de Deus, da proteção de Deus, do cuidado de Deus. Então eu queria que você lesse comigo 2 salmos, 2 versículos, para ilustrar a riqueza e a beleza desse texto. Primeiro, o Salmo 36, versículo 7. Olha aí que preciosidade de verdade que está aí. 36, 7. Vamos juntos? Vamos lá? Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Por que você corre para debaixo das asas de Deus? Porque Ele é benigno. Se você correr para lá, Ele não vai escorraçar você, Ele não vai pisar em você, Ele não vai esmagar você, Ele não vai condenar você. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Está na hora da angústia, da dor, da tempestade, dos riscos, dos perigos, corre para Ele, se agasalhe debaixo das asas dEle, e você encontrará proteção. Mas olha comigo ainda o Salmo 57, verso 1, olha que precioso isso aqui. Agora é um pedido, é uma súplica, é uma oração. Leia comigo o verso 1, 57, versículo 1, vamos juntos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das suas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que ele está admitindo? Que tem calamidade, tem dia de tempestade, tem dia de prova. O crente não é blindado, ele não vive numa estufa, ele não vive num Xingri-Lá da vida, num jardim Grinaldá de flores. Ele vive num campo de batalha, de enfrentamento de perigos. Mas quando esse perigo chega, para onde você foge? Para onde você corre? Aonde você encontra abrigo? Debaixo das asas de Deus. E você vai ficar aí até que passem as calamidades. Deus é o nosso amoroso protetor. E a verdade de Deus, a sua verdade é pavês e escudo. O que ele está querendo dizer para nós é que a verdade de Deus nos protege. Irmãos, é tão precioso isso.
que quem foge da verdade de Deus, quem foge debaixo das asas de Deus, vai sofrer o revés. Vai sofrer o revés. Eu gosto muito da ilustração da águia. Os estudiosos que examinaram um pouco mais detidamente a águia, dizem que quando a águia está voando e ela detecta a chegada de uma tempestade, ela, diferentemente do iambu, já ouviu falar no iambu? Iambu é uma ave, muito comum aqui no Brasil, pequenininha, do tamanho de uma pomba, e o iambu só voa abaixo, só debaixo da tempestade, levando os reveses da tempestade. Mas quando a águia avista a tempestade, ela agiganta os seus esforços, voa para cima das nuvens tempestuosas, onde tudo está calmo e sereno, mudando a figura. Quando a tempestade chega, já que você não voa como a águia, mas você é como um pintinho, vulnerável, frágil, que não se protege a si mesmo, não tem poder de cuidar de você mesmo. Mas quando chega a tempestade, você corre para o seu refúgio, e esse refúgio é debaixo das asas do Onipotente. Aí você encontra descanso e proteção. Mas notem mais, esse texto, em segundo lugar, vai tratar para nós que Deus é o nosso protetor incomparável. Primeiro, Ele é a nossa morada segura. Agora Ele é o nosso protetor incomparável. E eu destaco algumas coisas aqui. Primeiro, temos livramento dos terrores que assaltam a nossa alma. Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Bom, agora ele sai do campo doméstico, né? Já lidou lá com a caça, campo doméstico, agora ele entra num campo de guerra. Campo de guerra. E esse Deus é o Deus que traz livramento. E eu chamo a sua atenção para o fato do assustar do terror noturno. A seta que voa de dia. Uma pessoa assustada é uma pessoa com medo. E o medo, meus irmãos, não é um sentimento. O medo é um espírito que oprime. Quando Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de moderação. O apóstolo João vai dizer que o amor lança fora todo medo. Então, por que eu tenho medo? Por que você tem medo? Porque nós somos vulneráveis. Tudo aquilo que foge ao nosso controle traz medo. É óbvio. Você não tem controle, você tem medo. Nós não temos controle sobre muita coisa. Lembra lá do Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não é porque ele é bom, porque ele é forte, porque conhece tudo, sabe tudo, pode tudo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então o segredo de vencer o medo, e tem muitos medos, né? Tem até fobias, né? Tem gente que tem medo de altura, e eu, por exemplo, tenho. Tem gente que tem medo de lugar aberto, tem gente que tem medo de lugar fechado, claustrofobia. Eu também tenho. Eu quase morri uma vez sem saber que eu tinha claustrofobia. Lá dentro das pirâmides, quase que eu viro uma múmia do faraó lá. Foi a coisa mais horrorosa da vida. Depois de subir várias escadas íngremes, no meio daquela multidão, gente suando, cheiro de camelo, que troço todo, lá pelas tantas, o fôlego acabou. Falei, meu Deus, morri, porque não tira ninguém assim, com emergência de lá. O que me valeu foi que eu estava do lado de um colega pastor, e eu falei, rapaz, eu vou morrer, eu não consigo respirar. Falei, calma, fecha os olhos, faça de conta que você está num jardim. E aí eu fechei os olhos, pensei numa campina bem verde, daqui a pouquinho o ar voltou, mas eu descobri ali que eu tinha claustrofobia. Tem muitos medos, né? Muitos medos. Tem gente que tem medo da vida, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo da multidão, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo de ficar assim, sem poder pagar o plano de saúde. Então, muitos medos. Como é que você lida com isso? O texto está mostrando para nós que você pode vencer isso, né? Pode vencer isso.
Por quê? Porque ainda que no texto aqui a seta esteja voando de dia, e a ideia aqui é dos flecheiros da guerra, ainda que o terror noturno chega à noite, você está com medo do que vai acontecer, você não vê o inimigo, as guerras daquela época eram de enfrentamentos, você pode crer no que está escrito em Isaías 54:17, a arma forjada contra você não vai prosperar, que você está protegido, morando em Deus, debaixo das asas do Deus onipotente, descansando debaixo da sua sombra. Bom, mas veja em segundo lugar, nesse ponto de proteção, temos livramento de perigos visíveis e invisíveis, no verso 6, olha aí, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está falando aí também do ambiente de guerra. Qual era um subproduto da guerra? Pessoas feridas, pessoas infectadas, pessoas adoecidas, nem sempre tinha como tratar, né? Hoje tem tantos filmes de guerra, e eu perdi um pouco o gosto, porque eles botam uma dose de violência maior do que a realidade, então parece que fica uma coisa muito irreal, né? Mas quantas vezes você já viu um cenário de guerra, uma pessoa ferida, no meio da sujeira, o remédio ali não tem tanto efeito, não dá para tirar a pessoa dali rapidamente, para uma cirurgia, para um tratamento, e as pessoas viviam esse drama naquele tempo, e ele está mostrando para nós só um detalhe aqui, a peste são as doenças, são as pestilências, e a mortandade falando das guerras, da perseguição. Versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Você não está o quê? Assustado com isso. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Quais foram as guerras que a igreja, o povo de Deus, suportou ao longo desses 20 séculos de cristianismo? Às vezes, irmão, a gente não tem noção disso. Você pega, por exemplo, dos Césares de Roma, começando com Nero. Você imagina o que é um crente ser crucificado? Fazer fila nas avenidas, nas estradas, a ponto de não ter mais madeira para crucificar crente? Você já imaginou o que foi o que aconteceu no ano 70 com Vespasiano, onde ele inaugura o Coliseu, e numa festa macabra, 100 dias, jogando os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões devorarem? Você já imaginou o sofrimento dos nossos irmãos do século 20 para cá? 1917, o comunismo tomando conta de 1/3 do planeta, milhões de pessoas morrendo, torturadas, presas, escassez de pão, castigos severos. Vocês sabem disso, o século 20 matou mais cristãos do que todo o restante da história junta. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que esses medos, ou esses temores, fizeram parte do povo de Deus. Quantos morreram na Inquisição? Quantos morreram nas guerras étnicas, tribais, religiosas? Acho que vocês têm ciência, por exemplo, do que aconteceu na noite 24 de agosto de 1572 na França, a chamada Noite de São Bartolomeu, onde 70 mil crentes foram mortos uma única noite, traiçoeiramente. Então, quando esse texto mostra para nós que você pode ser liberto, ou se não liberto do fato, mas liberto do medo, porque às vezes Deus nos permite passar, mas tira o medo. É uma coisa incompreensível para nós, como é que um cristão era jogado nas arenas, como a Perpétua, por exemplo, era uma mulher da nobreza, e ela tinha 7 filhos, e os seus algozes
mataram cada filho dela, na presença dela, de maneira diferente cada um, para torturá-la, emocionalmente, espiritualmente. E ela encorajando os seus filhos a não recuarem, a não se intimidarem. E quando só ela sobrou, ela começou a ser castigada. Ela disse para o seu algoz: viva eu te vencerei, morta vencer-te-ei ainda mais. Vocês acham que essa mulher era mais corajosa do que você? Era mais crente que você? Não. Se Deus um dia permitir que a nossa geração experimente situações tão amargas quanto, Ele há de nos capacitar. Não é porque nós somos fortes, é a graça que sustenta. É a graça que sustenta. Você imagina um Pedro, lá em Atos 12, preso por ordem de Herodes Agripa I, depois de ter matado Tiago, prendeu para matar depois da festa, última noite. Eu acho isso incrível. Pedro está no corredor da morte, ele sabe que vai morrer a hora que amanhecer o dia. O que ele está fazendo? Desesperado? Chorando? Se esperneando? Não, ele está dormindo, cheio de algemas nos pés, nas mãos, está dormindo. Serenidade. O nosso Deus é o autor da paz, e Ele que nos dá a paz que excede todo o entendimento, seja qual for a situação. Mas notem vocês que o livramento também é um livramento singular. 7:8, leia comigo 7:8, vamos juntos? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que esse texto quer dizer, irmãos, não é que o crente é invulnerável, né? Nós não podemos defender essa tese jamais. Então, se eu sou crente, eu posso estar no meio de tantas flechas cruzando para lá e para cá que nenhuma vai pegar em mim. Se eu sou crente, eu posso sair por aí que vírus não vai entrar em mim, Covid então jamais. Se eu sou crente, eu não vou bater carro. Se eu sou crente, eu nunca vou ter uma doença. Não é isso que o texto está prometendo. Homens de Deus adoeceram, homens de Deus sofreram, homens de Deus foram presos, homens de Deus foram torturados, homens de Deus foram martirizados, mulheres de Deus foram presas, mulheres de Deus foram torturadas, mulheres de Deus selaram a sua fé com o seu sangue. Porém, o que nós precisamos entender é uma coisa aqui no texto: ninguém, nem o diabo, nem ser humano qualquer, pode atingir você, se Deus não o permitir. É a história lá do Jó. Satanás levantou uma tese de que Jó adorava a Deus por interesse, e Deus permitiu que Jó fosse um exemplo para o mundo, que é possível alguém amar a Deus mais do que dinheiro, mais do que família, mais do que a si mesmo. E Satanás só pôde ir até onde Deus o permitiu ir, e nem um centímetro a mais. Isso é verdade na sua vida. Isso é verdade na sua vida. Sua vida está nas mãos de Deus, e ninguém pode tocar em você se Deus não permitir. E se alguém tocar em você, Deus transforma a tragédia em triunfo. Deus transforma a aparente derrota em retumbante vitória, porque o propósito dele sempre traz glória para o seu nome e bem para o seu povo, ainda que a providência seja carrancuda. Mas em quarto lugar, nós temos nossa casa protegida de toda praga. Olha comigo o verso 9 e 10, vamos juntos? Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Veja você que ele retorna ao tema de Deus como morada. E aí, vejam vocês ainda, que o próprio Deus está dando um testemunho do salmista. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, mais uma vez, a ideia não é um turista, não é alguém que vem passar um final de semana e vai embora depois.
Se você fizer de Deus a sua morada, a promessa está aí no verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas aí vamos entender melhor, porque o livramento de Deus, irmãos, pode ser livrar você do perigo. Segundo, pode ser livrar você no perigo, e pode ser livrar você através do perigo. Então vamos ver as três circunstâncias. Deus pode livrar você de enfrentar um problema. Deus pode livrar você no meio do problema. E Deus pode livrar você através do problema. Então vamos lá, para entender isso. Deus nos livra dos perigos, é isso que está escrito aqui no versículo 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, vamos pegar um pouquinho só nesse praga nenhuma chegará à tua tenda. Crente não precisa ficar com medo, irmãos, de olho gordo, de feitiço, de macumbaria, de galinha preta na encruzilhada, de garrafa de cachaça na estrada. Que tem crente muito místico, tem crente que fica com medo desse negócio. Meu irmão, se você está nas mãos de Jesus, se você está coberto pelo sangue do Cordeiro, essa mortandade não chega em você não. Ninguém lança maldição na sua vida e pega não, se você está morando em Deus. Não é que o mal não exista, é que existe um poder maior em você do que o poder do mal que quer atingir você. Então, essa é a primeira verdade: Deus livra você do problema, porque você está morando dentro dele. Mas em segundo lugar, Deus livra às vezes nos perigos, dentro dos perigos. Por exemplo, Deus não impediu que os amigos de Daniel fossem jogados na fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas Deus livrou lá dentro da cova dos leões. Mas vamos ler um texto para amparar isso. Jó 5, só um pouquinho aí, um livro anterior aos Salmos. Jó capítulo 5, versos 19 e 20. Olha aí. Diz ele: de 6 angústias, a voz dele faz, de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Então, veja você, ele está enfrentando angústia, 6 situações de angústia, na 7ª Deus livra. Você está enfrentando uma situação de escassez, passando fome, mas Deus te livra da morte, pela fome. Você está enfrentando guerra, mas Deus livra você do poder da espada. Ou seja, você está no meio do problema, no miolo da crise, no epicentro da tempestade. Deus não livrou a tempestade, mas Deus livrou você dentro da tempestade. Ele pode impedir que você passe pela tempestade, Ele pode permitir a tempestade e livrar você no meio da tempestade. Mas em terceiro lugar, Deus nos livra pelos perigos. Como assim? Veja comigo lá em Jonas, profeta Jonas. Profeta Jonas. Esses dias eu vi uma brincadeirinha que o crente, quando não tem aquele índice na Bíblia, fala profeta Jonas e fica desesperado, porque Jonas é pequeno e costuma se esconder no meio dos outros livros. Então Jonas, veja aí versículo de número 17, Jonas 1,17. Deparou o Senhor um peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu fico imaginando o Jonas ser lançado no mar. Bom, eu sei nadar, eu me viro, eu podia pensar. Aí de repente, um grande peixe deu uma engolida nele. Falei, bom, agora acabou. Foi o primeiro cara a andar de submarino na história. Só que aquele grande peixe, que parecia ser o seu problema, porque tem esperança para um cara no ventre de um grande peixe? Primeiro que o perfume lá não era francês, né? Segundo que o desconforto, eu nem imagino quão grande devia ser.
Mas aquele grande peixe não foi enviado para matar Jonas, para destruir Jonas, para acabar com ele. Porque olha aí o que está escrito no capítulo 2, versículo 10 de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, o peixe que parecia ser o problema, na verdade era o livramento. Tem hora que Deus permite uma providência carrancuda, e vocês, meu Deus, acabou agora. Deus, não, filho, essa providência carrancuda eu estou mandando é exatamente para livrar você, para salvar você. Como assim? É que crente desviado, irmãos, é endereço certo e tempestade. Agora, quando Deus manda a tempestade atrás do crente desviado, não é para destruí-lo, é para botá-lo de volta no caminho. Qual era o caminho de Deus para Jonas? Vai a Nínive, meu filho, é lá que eu quero você. E aí ele pensou, não, para Nínive eu não vou. Deus quer, mas eu não faço. Deus manda, mas não obedeço. A minha vontade vai prevalecer. Eu vou pegar um navio e vou para Tarsis. Sabe onde fica Tarsis naquela época? Ficava no fim do mundo. Era o último limite do mundo conhecido da época. Onde diz a profecia que não tinha palavra de Deus. Eu não quero escutar Deus mais não. Eu não quero ser incomodado. Eu não quero obedecer e pronto. Aí o que Deus faz? Manda um peixe. O submarino. E ele nem precisou pagar mais passagem não. O peixe foi andando com ele, atravessando os mares. E não foi perto não, viu? O peixe foi despejá-lo lá no porto de Nínive. Meu filho, é aqui que eu te quero. Você não quer não? Pois eu mando um submarino pegar você, dar uma carona para você, e você vai para onde eu estou mandando. Então tem hora que Deus nos livra do problema, tem hora que Deus nos livra no problema, e tem hora que Deus nos livra através do problema. Esse é o nosso Deus. Mas em quinto lugar, volta lá para o Salmo 91. Isso é precioso demais, irmãos. Quinto lugar, temos a escolta dos anjos em nosso favor, versículos 11 a 13. Pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Bom, então vamos entender aqui que quando o perigo é sobrenatural, Deus envia um socorro sobrenatural. Por exemplo, você não quer ter a sua casa arrombada. O que você faz na sua casa? Bota uma porta boa, uma tranca boa, bota um alarme. Você não quer ter problema com o seu carro. Você faz o quê? Faz um seguro, um bom seguro. São providências humanas. Compete a você. Você faz um plano de saúde. Por que você faz um plano de saúde? Porque você entende que se você adoecer, você precisa de assistência médica. Isso é providência humana. Agora, há problemas que existem, são reais, invisíveis, porém factuais, que você não vê, que você não percebe. São problemas espirituais, são ameaças espirituais. E Deus manda quem? A providência sobrenatural. Você está vendo um anjo? Você já viu o anjo? Eu não vi. Talvez, em algumas circunstâncias da minha vida, eu tive altas suspeitas de que não era gente, era anjo. Mas eu não posso confirmar também não. Não me deu o CPF celestial. Então, note você o que está escrito aí. Veja você, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então, os anjos são diáconos de Deus, servos de Deus, ministros de Deus, debaixo das ordens de Deus, para fazer o que na sua vida? Para guardarem você. Meus irmãos, um dia, certamente, nós vamos saber de tudo, quando chegarmos lá, vamos conhecer como somos conhecidos. Quantos livramentos você já teve? Eu fico imaginando,
nas estradas perigosas do Brasil. Eu já fiz muitas loucuras lá no Espírito Santo, vocês sabem, tem estradas não tão boas quanto aqui em São Paulo, viajando de madrugada, com sono. Quantas vezes desponta numa curva um caminhão em cima de você e você tem que jogar para o acostamento, nem sabe se tem acostamento. E Deus livrou, e Deus poupou. E quantos que você nem ficou sabendo? Atrasou 5 minutos, aquele atraso vai para poupar a sua vida. Eu ontem mesmo estava em Natal, feliz da vida, voltando, 6 da tarde, embarquei, tudo bonitinho, agora eu vou escrever, tirei meu computadorzinho, comecei a escrever. Aí o piloto falou: olha, tem um problema no avião, todo mundo desce. Falei: vai ser uns 10 minutinhos, resolve o problema. Que nada, 10 minutinhos, não, o avião não saiu. Aí eu tinha que ficar 8 horas no aeroporto. 8 horas. Já cansado, precisando tomar um banho. E aí eu já liguei para o pastor Orival, pensei que eu estava aqui, eu falei: eu estou na Paraíba, varão. Falei: pois eu não chego para as 8. Daqui a pouquinho o irmão querido me liga, falou: olha, estou mandando um carro te buscar, você vem aqui para minha casa, vai tomar um banho, vai jantar comigo. E o papo rolou até de madrugada. E eu não sei, imagine se esse avião com defeito fosse descobrir o defeito lá em cima. Não dá para parar para encostar na oficina e consertar. Então tem hora que você acha que o negócio está ruim, Deus está falando: meu filho, eu estou te dando um livramento, você não está sabendo. Como diz o ditado, você não conhece da missa 1/3. Deus dá ordens aos seus anjos. Os anjos de Deus são ministros de Deus, lá em Hebreus 1,14, em favor dos que herdam a salvação. A salvação. Agora, vejam vocês, meus irmãos, que o que pode um anjo de Deus fazer? Quão poderoso é esses ministros de Deus? Só para dar um exemplo, vocês se lembram quando o poderoso exército assírio cercou Jerusalém? As 10 tribos do norte, chamada Israel, caiu nas mãos da Síria, quando Ezequias era rei aqui em Judá. Esse mesmo rei que tomou Samaria, entrincheira Jerusalém, com mais de 185 mil soldados. Irmãos, não tinha 185 mil pessoas dentro de Jerusalém. Não tinha. A cidade era menor que isso. Você já imaginou mais do que um soldado para cada habitante da cidade, fortemente armado? E o rei ainda mandou um recado abusado para o Ezequias: pode se render, porque não tem Deus que livra você da minha mão, ninguém resiste ao meu poder militar. E Ezequias ficou desesperado, porque não tinha nem tempo, nem recurso, nem homens para resistir à invasão iminente. Aí ele vai apresentar o caso ao profeta Isaías. Isaías levou o caso para Deus e falou: meu filho, fica tranquilo, essa batalha é sua, não é minha, deixa comigo. E Deus mandou um único anjo. E esse único anjo matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Você se lembra da cena de Eliseu? Quando ele foi, o servo dele, levantou de manhã e olhou o exército da Síria cercando a cidadezinha, que queriam prendê-lo e matá-lo. E ele ficou desesperado. Aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse moço. Quando os olhos dele foram abertos, ele viu cavalos, carruagens de fogo, cavaleiros poderosos, em um número muito maior. E aí vem a expressão: maior é o que está conosco que aquele que está no mundo. Se nós formos olhar do ponto de vista estatístico, só estatístico, se eu vou entender Apocalipse 12, versículo 4 literalmente, 3 e 4 literalmente, diz que quando o dragão foi precipitado do céu, ele arrasta 1/3 das estrelas. Essa figura, estrelas, lá em Jó, é usada para anjos. Então alguns, e eu estou inclinado a crer que essa é a melhor maneira de entender o texto, que quando o Lúcifer cai, ele arrasta consigo 1/3 dos anjos. Mas se 1/3 caiu, nós temos 2/3 que são anjos de Deus, que não caíram e que estão a nosso serviço. Agora notem uma coisa importante no texto.
versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse texto, vocês se lembram disso, foi usado por quem? Para tentar quem? Foi usado por Satanás para tentar Jesus. E ele citou esse texto para Jesus. Mas palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo é um péssimo hermeneuta, um péssimo exegeta, e sempre que ele cita, ou ele acrescenta, ou ele tira alguma coisa. Lá no Éden, ele chegou para Eva e perguntou assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ué, mas que negócio é esse, ué? Deus havia falado que de toda a árvore do jardim você pode comer. Aonde Deus botou um sim, ele botou um não. Ele acrescenta o que Deus falou. Torceu, portanto, a palavra de Deus. Quando o diabo vai citar esse texto para Jesus, levando ao pináculo do templo, o que ele omitiu no texto? Qual frase que ele omitiu do versículo? Ele omitiu exatamente essa frase aqui, ó, para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, ele não citou. Ele não citou. Por que não citou? Quando é que Deus promete guardar você? É quando você está fazendo loucura? É quando você está na rota da desobediência? Deus promete guardar você quando você está andando em todos os caminhos dele. A proteção está na obediência e não na desobediência. Então preste atenção nisso. Não queira fazer de Deus parceiro das suas loucuras, porque a promessa, ela só é eficaz, efetiva, na medida em que você está andando com Deus, nos caminhos de Deus. Pois bem, vamos dar uma olhadinha agora ainda. O texto termina dizendo que pisará, versículo 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, ambas as figuras, o leão e a serpente são símbolos de quem na Bíblia? Satanás. E a Bíblia diz lá em Romanos que Deus calcará o diabo em breve debaixo dos pés da igreja, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. E diz a Bíblia que quando Jesus voltar, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e essa vitória é de Cristo e da sua igreja. Então os inimigos não podem mais prevalecer sobre a igreja. Então vamos ao último ponto. Deus, o nosso abençoador amado. Eu chamo a sua atenção dos versos então 14 a 16 para uma mudança radical no texto. Agora não é o salmista que está falando de Deus, agora é Deus que está falando do salmista. Dos versos 1 a 13, o salmista está olhando para Deus e descrevendo quem é Deus para ele. Dos versos 14 a 16, Deus está olhando para o salmista e fazendo comentários acerca dele e fazendo promessas a ele. Então vamos ver quais são essas promessas. Primeiro, livramento, versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então tem duas coisas aí: se apegar com amor e conhecer o nome de Deus. Preste atenção que uma coisa é consequência da outra. Você só pode amar a Deus se você conhece a Deus. Deixa eu ilustrar isso com uma frase que me marcou no meu ministério, marcou o meu ministério. Eu estava pregando em Belo Horizonte certa feita, numa igreja presbiteriana, e aí uma moça se aproxima de mim e diz: pastor, eu estou deixando a igreja presbiteriana. Eu falei: mesmo, minha filha, você está deixando? O que aconteceu? Surgiu algum problema? Brigou com alguém? Foi maltratada na igreja? Eu falei: não, nada disso aconteceu, mas eu queria uma igreja que me empolgasse. Eu queria uma igreja que tivesse história para eu me orgulhar dela. Eu falei: mas você conhece a história da igreja? Eu falei: eu não conheço não. Eu falei: mas como assim? E eu estava com tempo, falei: então senta aqui que eu vou te contar. E gastei 2 horas com ela.
E comecei lá do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores, dos pós-reformadores, dos puritanos, dos avivalistas, até chegar hoje. 2 horas. E quando eu terminei de falar para essa menina, as lágrimas estavam rolando no seu rosto. E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: Pastor Hernandes, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Você não vai amar a Deus se você não conhece a Deus. Você não ama estranho. Você só ama as pessoas com quem você se relaciona. Então, quando você conhece a Deus e você ama Deus, Deus está prometendo pôr você a salvo de tantas enrascadas, de tantos perigos, de tantas ameaças, de tantas armadilhas. Segundo, o que é que Deus promete? Resposta às suas orações. Olha o versículo 15, a parte A. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Deus responde a oração. Oração não é para gente forte, é para gente fraca. E vamos corrigir algo, teologicamente falando. Tem muita gente dizendo que a oração é poderosa. Isso não é verdade. A oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração. O poder não está em você que ora. O poder está no Deus que recebe a oração. Está escrito aí: Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso é promessa de Deus. Então invoca a Deus, fala com Deus, apresenta a Deus a sua causa. Talvez você venha aqui hoje com uma batalha imensa na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida física, na sua saúde, na sua vida financeira. Não sei qual a luta que você atravessa. Apresenta essa causa para Deus e tem uma promessa: Deus vai responder a você. Terceiro, consolo na angústia. Versículo 15, parte B. Na sua angústia eu estarei com ele. Isso é muito importante entender. Deus não está prometendo para você que você não terá angústia. Aliás, não dá para passar pela vida, né? Você conhece alguém que passou pela vida todinha, da infância à velhice, e não conheceu angústia? Não sabe o que é isso? Eu nunca passei esse negócio não. Nem sei o que é isso na verdade. Você conhece essa pessoa? Tem endereço dela? Dá para dar o CPF dela? Tem jeito não. Aqui passa angústia. Porque às vezes quando a gente está passando por angústia, a gente pensa que nós somos a maior vítima do universo, só com a gente que acontece, e a nossa luta é a maior do universo. Não, você precisa saber que, como diz a Escritura, tem muita gente dos nossos irmãos que estão passando a mesma angústia que você está passando. Está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Agora, o que Deus está prometendo é quando você passar por esse vale da angústia, Ele vai estar com você, Ele vai fortalecer você, Ele vai aprumar você, Ele vai encorajar você, Ele vai consolar você, Ele vai enxugar as lágrimas suas, Ele vai trazer alento e restauração para a sua vida. Louvado seja Deus. Quarto lugar, maior honra depois das dificuldades. Versículo 15 termina assim: livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, o que o texto está dizendo é o seguinte: você vai passar pela angústia, Deus vai estar com você, mas não só estar com você, Ele vai livrar você, e depois que Deus estiver com você e livrar você, Ele vai colocar você num patamar mais alto, Ele vai levar você, Ele vai glorificar você, Ele vai exaltar você, Ele vai dar experiências maiores a você. Você vai sair dessa luta não arranhado, não manquejando, você vai sair dessa luta mais do que vencedor, vitorioso. Essa é a promessa de Deus. Mas em quinto lugar, Deus promete para você longevidade. Olha o verso 16, parte A: saciá-lo-ei com longevidade. Bom, a ideia de saciar é bonita. Significa que você e eu temos sede de viver, e viver muito. Alguém que deseja morrer jovem? Quem quer se candidatar? Ontem eu terminei o comentário de Eclesiastes, e se Deus quiser eu quero expor aqui alguns desses textos, mas o último capítulo de Eclesiastes é certamente
a peça literária mais importante da literatura mundial sobre velhice. Velhice. E ele diz que velhice é uma tempestade, igualzinho uma tempestade. Forma a tempestade, o aguaceiro, e daqui a pouquinho outras nuvens se formam e vem outra tempestade. Daqui a pouquinho você nem levantou direito a cabeça, outra tempestade. Então, velhice é um enfrentamento de tempestades. Mas ele diz que velhice é como uma casa que está ruindo. Então, a gente às vezes quer tapar o sol com a peneira e dizer que é a melhor idade. Como diz a brincadeira, me engana que eu gosto. Não, a Bíblia não trata com melhor idade, não. Agora, o que é maravilhoso é que na teologia do Novo Testamento, Paulo diz: se a nossa casa terrestre se desfizer, que a casa está ruindo mesmo, nós temos uma mansão, feita não por mãos, eterna nos céus. E por muitos anos eu achava que a mansão era a casa que a gente ia morar lá no céu, assim, com mármore celestial, com as torneiras de ouro, com aquele negócio assim, o jardim suspenso da Babilônia, no varanda. Nada disso. O texto está falando do seu corpo, corpo da ressurreição, corpo de glória. Então nós encaramos a velhice, não porque é a fase linda, maravilhosa da vida, né? Eu brinquei domingo passado aqui, na aula que eu dei, no domingo anterior, que eu gostava muito do Evandro Luiz da Silva, com seu espírito assim, jocoso, de falar as coisas, como o pastor Elival tem esse dom também. Então, as coisas mais pesadas ficam leves. E eu vou repetir porque tem gente nova aqui. Ele disse que a vida humana se resume em 4 animais. 4 animais. Ele diz: quando você é jovem, você é o gavião. Você come qualquer coisa, você compra lá, compra cá, briga com qualquer um, você briga com a sua sombra, tudo está bom, você enfrenta qualquer problema, nada faz mal para você. Aí depois você passa para a fase da águia, aí você já faz voos solitários, você já não come qualquer coisa mais, você não vai em qualquer lugar mais, você já é mais seletivo. Aí depois você passa para a fase do condor, condor aqui, condor ali, condor acolá, é aquela confusão. Aí depois você passa para a fase do javali, javali para isso, javali para aquilo, javali para aquilo outro, e a vida é assim, né? Ou é uma tempestade ou uma casa ruindo. Porém, todos nós temos sede de quê, gente? De longevidade. E a tese de Eclesiastes, e parece que é o pedido aqui, é que embora a ciência tenha nos levado a uma vida mais longa, nossa expectativa de vida está crescendo, a pergunta é: mas está melhorando a qualidade da vida? Que não basta viver muito, é preciso viver bem. E o texto está dizendo que Deus sacia você com a vida longa. Deus atende essa sede que você tem de viver. E é bom viver bem. Eu gosto, o último livro que o Dr. Billy Graham escreveu, De Volta para Casa, para mim vale o livro na primeira frase do livro. Ele diz assim: a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. Um dia o pastor foi visitar uma ovelha dele que estava no leito de morte e perguntou para a ovelha assim: e aí, meu irmão, está tudo bem? É uma pergunta retórica, né? Porque às vezes devia não fazer tantas perguntas, vai tudo bem, para o cara que está lá no CTI cheio de mangueira conectada no nariz dele, na boca dele. Mas o crente respondeu assim: vai tudo bem, pastor, a casa que eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do Pai, para minha casa permanente. Essa é a certeza do crente. Agora, longevidade não tem só a ver com quantidade de anos vividos, mas com a qualidade dos anos vividos. Porque há muitas pessoas que morrem como criança, cumpriu sua missão, completou sua carreira. Outros morrem jovens, outros morrem na meia-idade, outros morrem na velhice. Eu não sei o que é longevidade, é um conceito às vezes que precisa ser redefinido, redesenhado. Mas Deus nos sacia com longevidade. Finalmente, Deus promete salvação plena.
e lhe mostrarei a minha salvação. E essa salvação aqui, irmãos, não é só a salvação do aqui e do agora, porque se você creu, com a morte do rei Salomão em 931 a.C., o reino que tinha 120 anos de monarquia, agora enfrenta uma cisão. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o reino do norte. Este homem desencaminhou a sua nação para a idolatria. Ele reinou 22 anos e foi muito mal na sua administração. Com a sua morte, o seu filho Nadab assumiu o trono e reinou apenas 2 anos e foi assassinado por Baasa. Baasa, matando o rei, sendo um regicida, assume o trono e governa 24 anos, numa gestão péssima, de muita opressão. Quando ele morre, o seu filho Elá assume o governo e reina apenas 2 anos e é assassinado por Zinri. O regicida assume o trono e não consegue governar. Governa apenas 1 semana. E ele é entrincheirado no palácio, sentindo-se completamente cercado, ateia fogo no castelo e comete suicídio. O general Onri assume o governo e ganha o epíteto, o adjetivo de pior rei de Israel, e governa 12 anos. Após ele, seu filho Acabe assume o trono e é batizado com um inglório título de pior rei da história de Israel. Governou 22 anos. Não bastasse ele ser o pior rei, casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel, assassina, feiticeira e mandona. Que importa para Israel a força da espada e da baioneta, o culto a Baal. Persegue e mata os profetas de Deus, instaurando em Israel um terror, uma perseguição sangrenta. E a nação vivia debaixo de opressão política, econômica, moral e espiritual. E é nessa conjuntura de crise medonha que Deus levanta não um partido político, Deus levanta não uma denominação religiosa, Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta para impactar a sua nação. A pergunta é: quem é esse homem? Com a Bíblia aberta comigo, vejamos o versículo 1. Há 6 estações na vida de Elias digna de destaque. Elias no palácio, Elias no deserto, Elias na fornalha, Elias no Carmelo, Elias na caverna, Elias no Jordão. Hoje eu vou me deter apenas nas 3 primeiras estações da vida de Elias. Comecemos com Elias no palácio. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Quando diz Elias o tesbita, ele não está falando do sobrenome dele, da família dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa para encontrar Tisbé, você não encontra. Tisbé era um lugarejo desconhecido, sem qualquer projeção no mapa geopolítico do mundo, incrustado na cordilheira de montanhas de Gileade, que ficaria hoje na Jordânia. Esse homem emerge do anonimato. A família dele não é conhecida. Ele não procede de uma escola de profetas.
Ele não se origina de uma família sacerdotal. Diríamos nós que Elias era um ilustre desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem que na crise da nação é levantado por Deus. Aprendemos aqui certamente que Deus não precisa de grandes figurões para fazer a sua obra. Deus não precisa de astros humanos para fazer a sua obra. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus pode e normalmente faz a sua obra através de gente simples, sem tantas titulações, sem tantas medalhas de honra ao mérito, sem tanto reconhecimento público. Não estamos com isso dizendo que Deus não possa usar os que estão devidamente preparados, mas é Deus quem prepara, é Deus quem usa. Talvez um dos grandes problemas da igreja brasileira hoje é que tem gente que se julga importante demais, famosa demais, gente que acha que é um verdadeiro astro. E nós cometemos como igreja, não raro, o grave pecado da tietagem evangélica, tratando cantores e pregadores como se fossem astros de cinema. Incentivando, no mínimo, essa cultura antropolátrica, centrada no homem. Quando nós temos que aprender uma coisa: Deus não divide a sua glória com ninguém. As estrelas não podem brilhar quando o sol da justiça está brilhando. Se Jesus está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. E como o pastor Erival costuma dizer, e com frequência ele diz isso, na igreja de Deus só tem uma estrela, só tem um astro, e este é Jesus de Nazaré, a razão da nossa esperança e da nossa vida. Mas notem comigo que Elias sai do anonimato e começa o seu ministério no palácio, quando muitos de nós passarão toda a nossa vida talvez sem nunca entrar no palácio. E ele chega no palácio com a mensagem de juízo ao pior e mais perverso rei de Israel. Ele diz: segundo a minha palavra, na presença de Deus, a qual eu estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Isso é tão certo como vive o Senhor. E por que ele traz essa palavra de juízo? Onde Deus haveria de fechar as comportas dos céus, para não cair nem chuva nem orvalho. É que Israel estava se rendendo a Baal, o padroeiro da prosperidade, uma divindade pagã, importada de Sidom para Israel. E quando se colhia as safras das lavouras, e quando uma ovelha dava cria lá no campo, atribuía isso a Baal. Então, se Deus fechasse as comportas dos céus e não tivesse chuva nem orvalho, para uma cultura agropastoril, isso era o colapso da economia. Deus está quebrando as pernas de Baal. Deus está destronando essa divindade pagã. Deus está mostrando que os ídolos dos povos não têm poder. Quem controla as estações do ano é Deus, o Criador do universo. Mas é curioso que Elias diz para Acabe: não vai chover e não vai cair orvalho segundo a minha palavra. E a pergunta que nós fazemos é: de onde ele tira essa convicção? O texto não responde essa pergunta, mas a resposta está em Tiago 5,17, quando a Bíblia diz que Elias orou para não chover e não choveu, ensinando-nos, meus amados, que Elias só se levantou diante do rei porque primeiro ele se prostrou diante do Rei dos Reis. Elias só prevaleceu na pregação porque antes prevaleceu na oração. Se nós quisermos
sucesso e êxito no ministério da pregação, primeiro nós temos que nos curvar diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que atende às orações. Talvez a nossa geração cometeu esse grave pecado, que de certa forma influencia os nossos seminários. Nós separamos academia de piedade, nós separamos pregação de oração. Temos gigantes no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Gente que gasta 10 horas para preparar um sermão, mas não dobra os joelhos sequer 5 minutos para receber de Deus graça, poder e unção para pregar. Elias está nos ensinando que antes de prevalecermos diante dos homens, precisamos prevalecer diante de Deus. Mas confira comigo o versículo 2, porque há uma transição extraordinária no texto e até radical. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E o que Deus está fazendo com Elias parece ilógico. Deus está tirando Elias do palácio e enviando Elias para o deserto. Deus está tirando Elias debaixo das luzes da ribalta e enviando-o ao reduto da solidão. E tudo que um pregador não gosta é de solidão. O que o pregador prefere é caminhar rumo à multidão. Por que Deus tira Elias de cena? Por que Deus envia Elias para um deserto, onde tem apenas um filete d'água, onde não tem comércio? E se ele precisa ser alimentado, é preciso que um milagre aconteça. É que na verdade, meus irmãos, aqui estão um dos pontos mais importantes da vida cristã. Nesta geração que dá tanto valor ao performance, à realização, ao desempenho, ao palco, Deus está mais interessado nos bastidores. Deus está mais interessado nas motivações. Deus está mais interessado no obreiro do que na obra. Deus está mais interessado em trabalhar em nós do que trabalhar através de nós. E Deus às vezes nos empurra para o deserto para nos ensinar algumas lições absolutamente importantes para o nosso crescimento e para a expansão da obra de Deus. E eu quero lhe dizer que o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma agenda de Deus. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. É claro que nós não gostamos do deserto, porque o deserto nos humilha. O deserto nos reduz a nada. O deserto apaga as luzes dos holofotes sobre nós. Mas antes de Deus trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. E a primeira matéria no currículo de Deus, na escola do deserto, é tratar do nosso caráter, é tratar da nossa vida, é mostrar que nós somos totalmente dependentes de Deus, que vida com Deus precede trabalho para Deus. Mas em segundo lugar, Deus nos leva para a escola do deserto para nos ensinar na nossa total dependência dEle. Porque notem vocês, para onde Elias vai, não tem supermercado, não tem dinheiro, não tem provisão. Deus escala garçons voadores para levar pão e carne para ele. E se Elias fosse um homem de escrúpulos, ele questionaria Deus. Porque segundo as leis cerimoniais de Israel, os corvos eram animais imundos.
E talvez Elias pudesse dizer: meu senhor, o senhor não podia escolher uma ave melhorzinha para levar pão e carne para mim? Eu não sei onde esse bendito desse corvo botou as suas garras. Deus é assim. Ele nos surpreende sempre. A questão básica, segundo o versículo 7, é que Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer. E o verso 7 diz que, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bom, agora pode ter pão, agora pode ter carne, mas sem água, ele não sobrevive. E a grande questão da vida é o que fazer quando a fonte que nos abastece seca. Como Deus não é pego de surpresa, como Deus não fica lá no céu esfregando as mãos sem saber o que vai fazer com as nossas crises. A grande pergunta é: qual o projeto de Deus nisso? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e acaba a nossa provisão. Talvez aí nós tenhamos que aprender a mais importante lição da vida. É que quando a nossa provisão acaba, temos que aprender que dependemos mais do provedor do que da provisão. Quem nos sustenta é Deus. Quem abre portas é Deus. Quem envia os recursos é Deus. Já temos ouvido pastor Arival partilhar isso muitas e muitas vezes, que o templo que nós adorávamos a Deus até segunda-feira passada foi um milagre. Recursos não existiam, e a obra nunca parou por falta de recursos, porque o provedor da obra é Deus. Quando se planejou essa tenda, o orçamento, segundo o pastor Arival, era em torno de uns 6 milhões de reais. Já passam de 12. E nunca faltou recurso. E quando o caixa está vazio, quem abastece o caixa é Deus. Ele usa pessoas, mas quem move pessoas é Deus. Entenda isso: se Deus está levando você a uma situação onde faltam os recursos, não é porque Deus falhou com a sua providência, é porque Ele quer matricular você no estágio mais avançado da fé e da dependência dEle. É Ele quem provê, é Ele quem cuida, é Ele quem sustenta, é Ele quem abre portas, é Ele quem envia os recursos. Irmãos amados, se nós tivéssemos tudo nas nossas mãos, com todos os poderes de administrar tudo, sem falta nenhuma, para que fé? Viveríamos pela razão, pela lógica humana. Então Deus nos leva a experiências para que nós saibamos que o nosso Deus é fiel, que Ele cuida de nós, que Ele está no controle, que a nossa escassez ou a nossa crise não o apanha de surpresa. Ao contrário, isso vem para tonificar as musculaturas da nossa alma e para fortalecer a nossa fé e para nos dar experiências com Ele da sua provisão. Mas a terceira e última estação que eu quero explorar agora é Elias na fornalha. Veja comigo o versículo 8 e versículo 9. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chama a sua atenção para um ponto importante. Elias é um homem que obedece a Deus sem questionar. No verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira Jordão. E o versículo 5 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. No versículo 9, Deus diz: dispõe-te, vai a Sarepta. Versículo 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Se Deus dá uma ordem, é para obedecer, não é para questionar, não é para racionalizar.
Não é para postergar, é para obedecer. Agora eu chamo a sua atenção que a palavra sarepta na língua hebraica traz a ideia de cadinho, de fogo, de fornalha. O que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: meu filho, você acabou o estágio do deserto, aperte os cintos, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Se vocês estão percebendo, quando Deus diz, demora-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Sidom era a terra de Jezabel, onde o pai de Jezabel era rei, Et-Baal. Sidom era o quartel general de Baal. Se Elias está enfrentando Baal na sua terra, agora ele vai ter que enfrentar Baal lá no quartel general de Baal. Sidom era lugar de prova, de teste, de fogo, de fornalha. E talvez nós esperássemos que Deus dissesse, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e muito rápido você vai sair dali. Mas não foi o que Deus disse. Deus disse, demora-te ali. Se existe um lugar que você e eu não gostamos de demorar, é na prova, é na fornalha, é no fogo, é no cadinho. Tem áreas da nossa vida, irmãos, que precisam um pouco mais de calor. Tem hora que a chama precisa aumentar um pouco e demorar um pouco mais. Veja você que ele está em Querite escondido. Escondido de quê? Escondido de quem? Escondido da perseguição, escondido de Jezabel, escondido de Acabe. São assassinos, são sanguinários, estão matando os profetas de Deus. E de Querite a Sarepta eram 150 quilômetros a pé, e ele precisava ultrapassar a fronteira, entregar o passaporte. Vale destacar, segundo o capítulo 18, verso 10, que a essas alturas ele estava sendo procurado em todo o território de Israel, nas nações vizinhas, como o inimigo número 1 da nação de Israel. Agora me permita lhe dizer, o Deus que envia é o Deus que protege. E a ordem de Deus para ele parece novamente muito estranha, no mínimo. Porque Deus disse para ele, você vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva, que vai sustentar você. As viúvas naquela época eram bem diferentes das viúvas de hoje. Via de regra, as viúvas de hoje, pela graça de Deus, muitas delas ficam muito bem amparadas. Às vezes herdam verdadeiras fortunas. E passam a viver muito bem, sem um marido chato do lado, e com todo o dinheiro para desfrutar de boa vida e boas viagens. Naquela época, a viúva era símbolo de desamparo. Se Deus dissesse para Elias assim, vai porque você vai sustentar uma mulher viúva, lá em Sarepta ele poderia pensar, pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas foi o contrário. Vai porque lá uma mulher viúva vai sustentar você. E chega lá, a viúva que vai sustentar, ela está morrendo de fome. Será que Deus errou no cálculo? Será que Deus não conhecia matemática? Será que Deus não conhecia finanças? Será que Deus cochilou na avaliação? Não. Deus tinha humilhado esse homem e preparado esse homem para os grandes embates da vida. Primeiro dependendo de corvos, agora dependendo de uma mulher que está morrendo de fome. Deus usa instrumentos impensáveis para nos balançar, para dizer assim, olha, você depende de mim, sou eu quem sustento você, sou eu quem cuido de você. O que é maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, e não tem lugar melhor no mundo para conhecer a Deus do que na cozinha.
Quando eu leio e releio esse texto, a compreensão que eu tenho é que Deus não multiplicou para aquela viúva um saco de trigo e um tonel de azeite. Tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite na botija. E toda vez que essa mulher ia para a cozinha fazer a refeição e usava a farinha e o azeite, ela olhava de volta na vasilha, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite, semana após semana, mês após mês. E eu quero dizer para vocês aqui hoje que Deus continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. É Ele quem nos sustenta. É dele que vem o nosso sustento. Agora preste atenção nisso. Na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Algumas pessoas acham estranho isso. E até mesmo há algumas décadas, aqui no Brasil, prosperou uma falsa teologia de que se você é crente de verdade, você não pode ficar doente. E alguns pregadores dessa falsa teologia, ao ficarem doentes, tiveram que ir escondido para o hospital. Não é verdade que se você é crente, você está blindado. Não existe imunidade especial para crente. Estamos sujeitos às lutas, às dores, a problemas financeiros, a problemas de saúde. Crente chora a dor do luto. E diz a Bíblia que o filho único dessa viúva adoece e a doença agravou, diz a Bíblia, a ponto do menino vir a morrer. Tem choro de dor na casa de crente. O que é mais grave? A mulher, a viúva, botou a culpa da morte do filho em Elias. Eu não sei, mas dizem que pastor tem costas largas. Tem coração de manteiga e coração de jacaré. E couro de jacaré. Porque casal briga de madrugada lá no interior do quarto, a culpa é do pastor. Filho adolescente se rebela com os pais, sai de casa, o culpado é o pastor. O menino adoece e morre, o culpado é o profeta. Sabe o que me impressiona em Elias? Sendo inocente, ele não se defendeu. Porque nós somos, via de regra, apressados e ousados em nos defendermos. Ai de quem pisar no nosso calo. Elias não se defendeu. Ele não abriu a boca para responder àquela viúva, talvez até por respeitar a dor dela e entender um princípio bíblico que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega. Mas ele disse para ela: me dê seu filho morto aqui. E leva o menino, o corpo do menino para o quarto dele, fecha a porta. E ele que não abrir a boca para se defender, abre o bico e fala muito, fala com Deus, numa oração audaciosa. Audaciosa. Ensinando-nos, irmãos, um princípio. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. O que me impressiona em Elias, pastor Ival, é que ele tem coragem de fazer um pedido inédito para Deus. Não tem registro de ressurreição até então. E eu acho que se hoje um crente, um pastor, se levantar para fazer um pedido para Deus que Deus nunca fez na história, talvez internariam esse cidadão numa clínica psiquiátrica. Ou talvez
carimbariam a ele com o título herege, maluco, inconsequente. Elias tem coragem de pedir para Deus trazer de volta a alma do menino e ressuscitar o menino. O que é espantoso é que Deus fez o improvável, o impossível, ressuscitou o menino. Agora, só pense comigo algumas coisas. Se Elias fosse um dos chamados estrelas de hoje, que fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram, agora com um milagre inédito em suas mãos, o que ele teria feito? Se fosse um dos estrelas de hoje, talvez fizesse algumas coisas. Primeiro, chamaria uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Talvez colocaria alguns outdoors na cidade de Sarepta com a fotografia deles. Agora sim tem um profeta de Deus aqui. Talvez bateria palmas para ele mesmo. Ele não fez nada disso. Diz a Bíblia que ele traz o menino vivo nos braços, o devolve à sua mãe e diz: veja, o teu filho vive. Ensinando-nos outra lição. Se Deus pela sua graça está usando você, bote a boca no pó, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. E eu encerro dizendo que quando você honra Deus, Deus honra você. Porque o último verso deste capítulo, verso 24, em face deste extraordinário milagre, a mãe, a viúva, diz assim para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa impressionante. Homem de Deus. Hoje tem homens cultos, poderosos, influentes, mas parece-nos que escasseiam os homens de Deus. A segunda frase me choca e me perturba ainda hoje. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então significa que a palavra do Senhor pode não ser verdade na minha boca. Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa bem diferente é ser boca de Deus. Uma pessoa chega e profere uma verdade, não acontece nada. A outra chega e profere a mesma verdade e os corações se derretem. E por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, mas creio que nós vivemos na geração mais privilegiada da história da humanidade. Nós somos a geração da transição.